Boa noite a todos aí. Vamos iniciar mais uma aula aí, vamos dar continuidade, né, sobre a importância dos DDS. Eu mostrei semana passada um pouco dessa Oi. importância. Boa noite. Mostrei alguns arquivos que eu uso lá no trabalho também. Como é importante a gente preparar bons materiais. A gente falou também da questão de usar bem o tempo, não ser um tempo tão grande assim, né? Usar de 5 no máximo 15 minutos, para que não possa ser algo tão maçante também. E geralmente eu se concentro naquilo que a empresa mais precisa, né, naquele momento ali. Como uma boa prática aqui, eu faço um controle, então eu trabalho dos DDS que foram passados em todos os meses, para saber os temas que foram mais repetidos, o assunto mais abordado, o tema assim relacionado se for a segurança, a qualidade, ou a saúde, meio ambiente, envolver colaboradores também para poder estar participando também, trazendo suas ideias, até estar ministrando DDS para desenvolver também pessoas da equipe, para sentir essa questão de ser comprometido também com a parte de segurança. E hoje eu trouxe alguns assuntos aqui que faz com que a gente possa pensar dessa importância aí. Primeiramente, eu acho que um assunto que é importantíssimo é eles entenderem assim, principalmente nós precisamos entender o que é desvio, o que é incidentes, né? Então, desvio é uma situação fora do padrão pré-estabelecido, né? Com um procedimento ou não. E geralmente um desvio é algo que não vai acontecer nada, somente que houve uma coisa que foi fora do padrão, mas não teve nada demais, assim, nada, ninguém foi ferido, não danificou nenhum tipo de patrimônio, só um desvio que aconteceu. E o incidente houve um evento, né? Aqui no incidente já houve um evento, porém suas consequências foram insignificantes. Então, essa é a diferença básica. E toda variação indesejada em relação a uma referência operacional, tecnológica, administrativa ou sistemática, podendo desencadear perdas reais ou perdas potenciais para as pessoas, meio ambiente ou patrimônio. Né? Então, é tudo aquilo que acontece que, de repente, se não for tratado, meio que foram algo insignificante ou não houve nada, mas mostra que ali é só um alerta, né? Se não for tomado uma medida, algo maior pode acontecer. Um exemplo é, uma vez eu fui dar um treinamento em uma sala, cheguei lá, quando deu umas fortes chuvas aquela semana, a sala estava com algumas poças de água. Não houve nada, talvez consequências insignificantes, mas tem a questão de um alerta, né? Como é que aquela água foi parar naquela sala? Então, se não for tratado da maneira correta, pode acontecer algo maior, sendo que naquela sala tinha muito compartimento, né, de energia elétrica, enfim, então o evento ele se mostra que está ali presente e precisa ser tomada uma ação. Só para entender um pouco o fluxo sobre a questão de desvio, né? Primeiramente, seguindo o fluxo aí, precisamos identificar os desvios. Como é que a gente identifica desvio? Observando. Somente observando a gente consegue já identificar os desvios, né? E aí nós podemos fazer uma pergunta: o que pode dar errado quando a gente vê um desvio, né? O que pode dar errado? Quais as consequências, né? Que pode vir a acontecer? E através dessas perguntas, esses questionamentos, a gente classifica o desvio em função de suas consequências, né? E aí dá uma tratativa nisso. Então, a identificação de desvio é um processo mental iniciado a partir de observação. Então, é importante que uma das sugestões para a DDS falar muito sobre isso, sobre essas questões de desvio, né? Porque desvio tem em todo lugar. Sempre tem alguma coisa que está fora do lugar ou algo insignificante que aconteceu. E se for conscientizado isso entre as pessoas que trabalham, os colaboradores, né, os integrantes, isso vai evitar que aconteçam muitas coisas muito piores, né, como acidentes.
Agora eu vou mostrar a imagem para vocês. Primeiramente, gostaria que você analisasse pontos positivos, né, nessa imagem. O que é que vocês conseguem enxergar aí de pontos positivos aí? Alguém consegue enxergar aí alguma coisa positiva nessa atividade? Se a gente for analisar aí, né, pontos positivos, o trabalho está sendo feito em conjunto, né, analisando a questão usando EPIs, né? E se for algo negativo aí, né, relacionado à questão negativa, a mão está muito próxima ali do material de metal que ele está utilizando, pode ter prensamento, a forma ergonômica do que está sendo feito o trabalho não está sendo a correta, né? Então, são essas situações que, observando, a gente consegue fazer uma análise, né? Sobre outro exemplo aqui, a marreta, né? Já teve um incidente ali, porque já houve uma perda, né? Saiu uma parte do metal desprendeu daquela marreta. É, isso aí é a parte que desprendeu da marreta aí. Então, isso aí significa um incidente que não houve nenhuma consequência significante assim, né? Mas já sobe um alerta justamente que se não tomar uma tratativa pode ser algo ainda algo pior. E aí perigo, o conceito, né? Que é um conceito que precisa ser conscientizado com todos para que todos possam aderir à questão de segurança, DDS, tudo mais. É importante também refrisar isso, que é a condição com potencial de causar danos, né? Aquilo que as pessoas valorizam como a saúde, né? Público, funcionários, propriedade, que é o patrimônio, ou honra, né? Ou a imagem da empresa ou meio ambiente. Os perigos são inerentes a atividades realizadas, né? E risco é a expressão que combina, né? Risco sempre está combinando com probabilidade do evento indesejado de acontecer. Então, o risco é muito associado à probabilidade. Quanto mais se aproxima do perigo, a probabilidade aumenta. É assim que funciona, né? E essa probabilidade ela pode diminuir desde que eu possa ter salvaguarda, né? Equipamentos de proteção, ou de repente sensores ou alguma espécie de travamento para que, se algo acontecer, possa assegurar minha saúde, integridade física. Aqui tem um exemplo aqui, né? A imagem de um colaborador que trabalha na construção civil, né? Usando uma talhadeira durante vários dias em uma obra. E se a gente for analisar, qual é o perigo? É uma pergunta que nós podemos fazer, né? De um trabalhador estar trabalhando ali com a talhadeira, né? Qual é a chance, né? Ou seja, a probabilidade dele atingir a mão ou os dedos, né? Trabalhando ali constantemente. E que tipo de lesão, né? Consequência pode acontecer, né? Se caso der errado ali na sua atividade, pode ser grave, né? Qual é o risco? Então, tudo isso, qualquer atividade, ela precisa ser analisada, né? Então, agora que a gente já sabe que é um desvio, né? Que é um perigo, né? Aí, algumas perguntas para poder ponderar quando estiver numa área, fazer essa reflexão com as pessoas, né? É fácil identificar os desvios, né? Será que é fácil? A minha opinião é muito fácil, né? Porque é através de observação. É somente as pessoas observarem que elas vão começar a encontrar. E o que você faz quando um colega não enxerga os perigos, né? O que é que a gente precisa fazer, né? Lá mesmo tem um projeto na organização que é feito um monitoramento em algumas equipes e, se de repente a equipe com 5 pessoas, 4 estão trabalhando dentro do padrão de segurança e um não, a equipe deixa de receber uma gratificação, porque a segurança parte da premissa que primeiro você tem que cuidar de você e depois das outras pessoas do seu lado. Então, quando a equipe tem um que está fora dos padrões de segurança, isso reflete que a equipe ela não está alinhada, né?
Então, lá a gente tem esse projeto de cada um cuidar da sua própria equipe ali, para que todos possam estar alinhados 100%. E qual é a melhor forma de encontrar os perigos em uma atividade, né? Os perigos é encontrado através de observações também, sabe? E o que você faz quando encontra um perigo importante? Então, é importante a gente tomar logo uma ação, né? E aí tem uma pirâmide, que essa pirâmide é a hierarquia de controle, que é muito usada pelos profissionais de segurança, né? Que mostra que o modo mais efetivo e o menos efetivo de a gente tratar o perigo, né? Então, o modo sempre mais efetivo é eliminar logo o perigo, né? Se tiver essa possibilidade, aí precisa eliminar de imediato. Observou, tem um perigo, primeiro primícia aí é eliminar ele, né? Como remover fisicamente, né? A questão daquele perigo. Se não dá para eliminar, a gente parte para a segunda parte da pirâmide, né? Que é substituir, né? Substituição. Substituir a fonte do perigo, né? Aí, se não tem como substituir, a gente faz controles de engenharia, né? Isolar as pessoas da fonte de perigo. É quando a gente coloca sensores para poder barrar, a gente coloca barra de proteção, justamente para não ter contato, né? Com alguns equipamentos. Mas se não tem como fazer, a gente faz controles administrativos, né? Que é fazer com que a forma de trabalhar, mudar procedimento. E já em último caso, que é a parte menos efetiva, é proteger o trabalhador com equipamento de proteção individual. Então, nessa pirâmide, a gente percebe que o EPI é o último recurso, né, que deve ser utilizado. Aí a pergunta é: possível eliminar um perigo, né? Será? Entenderam uma questão que muitas coisas acontecem, né, que por isso que precisa de DDS, né, constantemente, porque muitas coisas acontecem pelo erro humano. Nós somos seres humanos e vamos errar constantemente. Então, por isso que as pessoas elas precisam de repetições, né? E a repetição vem através dos DDS que são aplicados. Muitas vezes temos que repetir o tema 2, 3 vezes no mês, justamente para as pessoas fixarem isso na sua mente. Então, vem através de erro humano, vem através de pensamento rápido, pessoas que pensam muito rápido, que agem rápido, tem pessoas que pensam pensamento muito lento, né? É o contrário, né? Armadilhas de mente também, a nossa mente nos engana a pensar de uma forma diferente do padrão que tem que ser feita aquela atividade. Tem a complacência e prudência. Prudência é a pessoa que pensa antes de agir, é muito mais ponderada. E complacência é o contrário disso. Tem a questão da normalização de desvios, achar que qualquer tipo de desvio é normal. E a gente se acostuma com o desvio. Não sei se vocês já perceberam isso. Vou dar um exemplo. Temos um ventilador em casa. De repente, o ventilador começa a fazer um barulho um pouquinho diferente. A princípio, quando a gente descobre, a gente fica até um pouquinho preocupado. Mas aí passa um pouco de tempo, vai passando o tempo, e de repente a gente até se acostuma com o barulho do ventilador. A gente já acha que é uma coisa normal. Então, isso que significa, né? Normalização de desvio. A gente se acostuma com o desvio que apareceu, em vez de tentar resolver de imediato, né? Isso acontece com muita frequência, né? Em muitas ocasiões. E trabalho como imaginado e trabalho como é realizado, né? Que é um pouco diferente. E por que as pessoas, às vezes, não fazem o que esperam que elas façam, né? Por que que as pessoas fazem diferente? Isso é uma pergunta muito interessante que, às vezes, a gente questiona isso, né? Por que que as pessoas não fazem da maneira que tem que ser feita, né? Faz diferente. Por mais instruções, orientações que possa chegar a essa pessoa. E aí existem várias razões, né? Porque as pessoas tratam, elas não fazem aquilo que foi solicitado. Mas vamos ver aqui, né? Primeiro, talvez porque não são capazes de fazer, pode ser essa questão. Ou às vezes não tem tempo suficiente, né?
para poder realizar, né? Não gosta de, não gosta de fazer, tem pessoas que não gostam de fazer aquela atividade. Prioridades erradas é quando prioriza situações que não deveriam. Não sabem por que devem fazer, ela não sabe nem o sentido por que tem que fazer aquilo, então acaba fazendo errado. Não reconhece o valor da segurança, tem muitas pessoas assim, que acham que a segurança é uma bobagem, não reconhece isso. Obstáculos além do seu controle, existem situações que, por mais que você pense que está controlado, não está. Acham que seu método é melhor, às vezes tem um padrão, tem um procedimento a ser seguido, mas ele acha que a maneira como ele faz é muito melhor do que o padrão que já foi estudado e elaborado daquela forma, e não acha que vai funcionar. Tem pessoas que acham que talvez não vai funcionar se fazer daquela maneira. Então, são várias razões, né? E aí, existem erros não intencionais, né? Os erros não intencionais podem ser por deslizes, né? Ou seja, falta de atenção, às vezes é falha de atenção, né? Falta de ação, a pessoa não age, ação reversa, fora de ordem, ação intempestiva, né? Isso pode, as causas é a fadiga, que afeta isso, né? Pode ser a carga de trabalho muito excessiva, onde estou trabalhando agora, está tendo parada na empresa, domingo a domingo. Então, a carga de trabalho pode ocasionar algumas situações indesejadas, doença, ergonomia pobre, né? As pessoas não trabalham muito ergonomicamente correto, e características pessoais mesmo. Tem a questão de lapsos, né? Que é falha de memória. Tem pessoas que realmente têm problemas sérios de memória, né? E isso precisa ser conhecido e identificado, né? Para poder resolver. Tinha um rapaz que trabalhava comigo que ele tinha falhas de memória mesmo. Ele não conseguia lembrar das coisas. Teve até uma situação engraçada que um dia ele foi de moto para o trabalho e voltou no ônibus da empresa. Ou seja, ele largou a moto lá no trabalho. Só quando chegou em casa que ele lembrou que tinha ido de moto. Então ele tinha esse problema, descobrimos e aí nós sugerimos a ele a passar no médico, ele fez um tratamento e melhorou muito. Ele estava tomando um remédio. E aí tem a questão de enganos também que pode vir a acontecer, regras, né? Má aplicação de uma regra, ou seja, às vezes a pessoa interpreta a regra de uma forma, né, que não deveria. Isso acontece muito até em jogos de futebol, né? Quando o juiz ele apita uma determinada situação de um jeito e a mesma situação de outra maneira, sendo o mesmo episódio que aconteceu, o mesmo lance, mas tem interpretações diferentes, né? Então, às vezes, a aplicação da regra é errada